com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos na sua casa reunidos para bendizer o seu nome, para exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E nessa noite, amados, a igreja tem a liberdade para adorar a Deus, ao Deus que lhe deu a vida, ao Deus que lhe deu saúde, ao Deus que lhe alimenta, ao Deus que lhe protege, aleluia, ao Deus que lhe abençoa todos os dias com todas as sortes de bênção, ao Deus que deu a sua vida para te salvar, para me salvar. Então, igreja do Senhor, que nessa noite, você, meu irmão, você venha quebrantar este teu coração para adorar a Deus, para bendizer ao Senhor, aleluia. Como o irmão falou aqui, eu sei que todos aqui têm um problema, têm uma dificuldade, e isso, irmãos, isso Jesus já nos advertiu há milhares de anos atrás, que no mundo nós teríamos provações, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu todas as provações. E se Ele venceu todas as provações, nós também venceremos todas as provações, porque o nosso Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, igreja do Senhor, que essa noite seja uma noite muito abençoada para ti, que nessa noite seja uma noite de vitória para esta igreja. E para isso acontecer, precisamos unicamente adorar a Deus. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. O salmista fala que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. João fala, aleluia, que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tem muitas pessoas que estão indo para um lugar, para outro e para outro, procurando Deus, enquanto que na palavra a Bíblia diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E amados irmãos, a Bíblia declara que aonde Deus está, coisas maravilhosas, especiais acontecem. Quando Deus ali foi falar com Moisés no monte, o monte tremeu. Depois Deus foi falar com Moisés dentro da congregação. Ninguém podia entrar no lugar, porque o lugar ficou cheio da glória de Deus. Aleluia. Os irmãos se reuniram em um lugar para orar, e de repente o lugar tremeu pela presença de Deus. Aonde Deus habita não há choro, aonde Deus habita não há doenças, não há enfermidades, aleluia. Então, amados irmãos, Deus nessa noite está aqui nesse lugar, e eu creio que Ele está aqui para nos abençoar, para nos vivificar, para nos renovar, para nos dar saúde, para nos dar vitória, para nos abençoar com todas as sortes de bênção, a qual Paulo escreve aos Efésios que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Então, igreja, nós temos muitos motivos para pular de alegria. Nós temos muitos motivos nessa noite para dar glórias a Deus, para dizer: Senhor, eu te amo, aleluia. Nós temos milhares e milhares de motivos e razões para nesta noite nos alegrar diante de Deus e de dar um louvor, uma adoração
feito muitas coisas por nós. E o salmista escreve dizendo que muitas coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estavam tristes. É assim? Não. Muitas coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estavam alegres. Aleluia. Muitas coisas tem feito o Senhor por você, meu irmão. Muitas coisas tem feito o Senhor por você, minha irmã. Muitas coisas tem feito o Senhor por mim. É por isso que eu estou alegre nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor nessa noite. E nessa noite, para mim, é um prazer enorme, irmãos, falar do amor de Deus, pregar a palavra do Senhor. E quando o irmão falou, irmão, hoje à noite, lá na congregação, eu fiquei feliz. Porque eu gosto de pregar a palavra de Deus. Eu gosto de anunciar a Deus. Eu gosto de falar desse evangelho de amor. A palavra de Deus, meus irmãos, ela cura, ela liberta, ela batiza com o Espírito Santo, ela renova, ela fortalece, ela dá força ao fraco, aleluia. Essa palavra de Deus, irmãos, ela revigora a nossa alma. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela fala tanto com você como com quem está pregando, aleluia. Ela tanto admoesta você como quem está pregando. Ela tanto adverte você como quem adverte quem está pregando, aleluia. Ela tanto renova você como renova a mim nessa noite. Aleluia. E eu me sentei para mim meditar na palavra de Deus. E o Senhor, nessa noite, me revelou uma palavra em Tiago, capítulo de número 5. Louvado é o nome do Senhor. Versículos de número 7 e versículo de número 8. Lá no Novo Testamento, depois de Hebreu, o primeiro livro depois de Hebreus, antes de Pedro, de 1 Pedro, aleluia, Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede, pois, também pacientes, fortalecei-vos o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Tiago, este homem de Deus que andou com Jesus, que foi um dos discípulos de Jesus e que escreveu este livro. Tiago, nos primeiros capítulos, ele admoesta sobre o poder da palavra e o poder daqueles que leem a palavra e praticam a palavra. Ele compara aquele que lê a palavra de Deus e não a pratica como um espelho que o homem olha, vê a sua feição e depois esquece. Aleluia. Tiago, ele nos admoesta com essa palavra nessa noite a respeito de paciência, de renovação e de esperança. Aqui ele nos diz, aleluia, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Glória a Deus. Aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea e a serôdia. Vamos aqui meditar um pouco nesse versículo. Tiago, ele cita o exemplo de um lavrador. Quem é um lavrador? Lavrador é um homem que lavra a terra, que trabalha na roça. Este homem, em uma determinada época do ano, ele desmata uma parte, um terreno, um lugar onde ele pretende plantar. Depois de desmatar, ele espera uma certa época do ano para plantar um fruto ou um cereal. Este homem, ele faz isso baseado em experiências empíricas, conhecimentos empíricos que ele adquiriu ao longo dos anos passados de pai para filho, e também por experiência de ao longo dos anos trabalhar com o campo, com a lavoura, com a roça. Este homem, ele nunca planta achando que não vai colher. Ele sempre planta com a intenção de colher o fruto da terra. Então, esse homem faz tudo com a esperança de que irá chover e que aquela semente que ele plantou na terra vai brotar e vai produzir fruto. Aqui, Tiago, ele dizendo que o homem, o lavrador, ele espera com paciência por esse fruto. Ele espera com paciência por esse fruto. Porque esse fruto, para ele chegar no estágio de ser colhido, ele passa por muitos processos de transformação. Primeiro ele planta a semente, depois aquela semente brota, nasce ali um pé de arroz, ou um pé de feijão, ou um pé de milho, e aquela árvore ali gera um fruto. Aquele fruto, ele vai, amadurece, e no tempo certo ele colhe. E o homem, o que ele faz para colher esse fruto? Ele limpa ali a terra, limpa ao redor ali daquele pé de fruta. Ele espera o tempo certo, espanta os pássaros. Se possível, coloca ali um inseticida para que as pragas não venham destruir aquele fruto, mas que a intenção do homem é colher aquele fruto, e que aquele fruto venha lhe alimentar de alguma forma, ou ele comendo do fruto, ou ele vendendo do fruto para se alimentar com outra coisa. Mas no entanto é que o homem, para colher o fruto, ele espera com paciência. Aleluia. Tiago, ele nos diz: esperai com paciência, aleluia, a vinda de quem? De Cristo. Amados irmãos, paciência é uma virtude que faz suportar os males com resignação. Paciência é a qualidade daquele que espera com tranquilidade. Paciência é algo que pouca gente tem. É por isso que hoje nós vemos muita gente
aceitando a Jesus Cristo como Salvador, passa 1, 2, 3, até 20 anos dentro da igreja, mas que não espera com paciência no Senhor e se afasta dos caminhos do Senhor. A nossa trajetória, amados irmãos, deve ser até a vinda de Jesus. Paulo, ele fala, aleluia, escrevendo aos Romanos, diz que nós devemos suportar com paciência a provação. Paciência, irmãos, ela dá, ser paciente é ser perseverante, é ser resistente. É ser resistente. Na nossa luta espiritual, como servo do Senhor, nós encaramos, como eu falei aqui no início, muitas adversidades, porque o diabo, ele é contra a palavra de Deus. Nós temos que lutar contra o diabo, contra a carne, contra este mundo tenebroso. E são muitas as dificuldades, são muitas as lutas, são muitas provações que um servo do Senhor passa. Mas nós temos que ter paciência. Quando nós temos paciência de esperar por alguma coisa, nós alcançamos aquilo que esperamos. O salmista nos diz: aguardei e esperei com paciência pelo Senhor, e o Senhor se inclinou para ele, ouviu o clamor do salmista e respondeu com uma bênção. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens e até mulheres que foram pacientes e alcançaram a promessa. Nós temos um exemplo bastante conhecido na palavra de Deus, que é o exemplo de Abraão. Abraão, com 75 anos de idade, saiu de Ur dos Caldeus, recebendo uma promessa de Deus para a sua vida, que ele seria pai de grandes nações. Depois de 25 anos, foi que Abraão recebeu essa promessa. Ao longo desses anos, amados irmãos, muita coisa aconteceu na vida de Abraão. Muitos conflitos ele teve internamente a respeito dessa promessa do Senhor. E quando Abraão estava quase desfalecendo, o Senhor vinha, se revelava a Abraão e renovava ali aquela promessa. Aleluia. No entanto, é que Abraão, ele foi perseverante, ele foi paciente, ele esperou no Senhor e alcançou a promessa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Temos outro exemplo na Bíblia, é um exemplo de Davi. Davi foi ungido rei com 17 anos, mas Davi só foi reinar depois de 30 anos de idade. Ao longo desse intervalo de tempo de 13 anos, foi muitos conflitos que Davi teve, foi muitas batalhas que ele teve que enfrentar. Mas Davi esperou com paciência e no momento certo, com 30 anos de idade, ele foi ungido rei de Judá, reinou em Judá por 7 anos e depois foi declarado rei em Israel.